Para mim, nesta noite, é um privilégio estar juntamente com os irmãos para adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Agradeço ao pastor Robson pelo convite de estarmos juntos hoje aqui com os irmãos para adorarmos a Deus. Eu quero convidar os queridos para abrir a sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo 8, e depois a gente iremos ler em Mateus 25, verso 13. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mateus, capítulo 25, o versículo 13, ele diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Curva a sua cabeça. Eterno Deus, Pai Celestial, na sua presença, Senhor, eu estou nesta noite diante da sua igreja santa, esta igreja que foi comprada e remida pelo teu sangue. Eu venho lhe pedir sabedoria, Senhor, autoridade, Espírito Santo, que eu possa ser um instrumento usado nas suas mãos nesta noite. Que eu não venha falar nada de mim mesmo, Senhor, mas que eu venha transmitir à sua igreja, a todos nós aqui, quanto estamos reunidos, aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Eu não sei a necessidade de cada um, mas que o seu Espírito Santo nesta noite tenha liberdade para operar maravilha no meio do seu povo. Jesus, se é uma cura emocional que o Senhor possa curar. Jesus, se é uma cura espiritual, que o Senhor possa solucionar o problema do seu filho. Senhor, se é um emprego que meu filho está necessitando, o Senhor possa agir nesta vida. Jesus, se o seu filho almeja ser revestido do seu poder, o Espírito Santo, durante a administração da sua palavra, o Senhor
qual o tema é reparando as brechas. Quando eu vi esse tema, isso me chamou bastante a atenção, porque nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Então nós precisamos estar vigilantes, estar preparados, aguardando a vinda de Cristo. Precisamos estar alicerçados na palavra, porque a Bíblia, nos versículos a qual nós lemos nesta noite, diz que o inimigo da nossa alma, ele está como um leão, querendo nos tragar, querendo nos açoitar. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que aquele que serve a Cristo, aquele que tem o desejo de morar com Cristo, para ele ainda há esperança. Mesmo diante do mundo perverso, mesmo diante do mundo que estamos vivendo, que quando começamos a olhar para a Bíblia Sagrada, quando vemos Deus relatando a história de Noé, que a Bíblia fala que o pecado do mundo daquele tempo cheirava mal às narinas de Deus. Quando olhamos para o mundo que estamos vivendo hoje, nós vemos que não estamos vivendo dias diferentes. Então são momentos de nós preocuparmos com a nossa salvação, de estarmos preparados, aguardando a vinda de Cristo. Precisamos estar alicerçados para nós participarmos desse grande acontecimento que será a volta de Cristo. Quando falamos a respeito de reparando as brechas, eu fui pesquisar o significado da palavra reparar. Nós vemos que o significado da palavra reparar é restaurar, é consertar, pôr em bom estado aquilo que se havia estragado. É reparar, consertar, pôr em bom estado o que se havia estragado. Aí fui olhar o significado da palavra brecha, ou seja, fenda, abertura, rachadura, espaço, dar espaço ao inimigo. Irmãos, quando eu meditava a respeito do significado da palavra brecha, restaurar, consertar, pôr em bom estado o que se havia estragado. Muitas vezes, irmãos, nós estamos na casa de Deus, servindo a Deus, e muitas vezes com a correria do nosso dia a dia, nós muitas vezes abrimos brechas para o inimigo, damos espaço para o inimigo entrar muitas vezes em nossa vida. E no dia em que estamos vivendo, nós precisamos estar vigilantes para que isso não venha a acontecer na minha vida e na sua vida. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus vai dizer que a função do inimigo nesta terra, ele veio para roubar, para matar, para destruir. A missão do inimigo é essa. E a Bíblia ela nos fala que o mundo jaz no maligno. Então a preocupação do inimigo é daqueles que estão servindo a Deus, é daqueles que estão na casa do Senhor, é daqueles que estão procurando levar uma vida santa, agradando a vontade de Deus. Então a vontade do inimigo é destruir essas pessoas. E quando eu me deparo com esse tema, isso vem nos exortar para estarmos vigilantes nos nossos dias, para estarmos com os nossos pensamentos ligados ao trono da graça, para estar com os nossos pensamentos ligados a Cristo. E muitas vezes, irmãos, nós procuramos
mais perto de Deus, vai muitas vezes nos bate o desânimo. E nessa hora é uma hora muito perigosa. Que o inimigo pode, através desse desânimo, nos lançar uma seta, para que nós venhamos distanciar da presença de Deus. Muitas vezes o inimigo vem nos lançando setas, irmãos. Às vezes para nós nos revoltarmos com os nossos irmãos. Muitas vezes o inimigo vem nos lançando seta, dizendo: olha, não adianta ser crente. Para que você está todo dia na igreja? Para que você está todo dia lá louvando a Deus, mas na sua casa há enfermidade? Mas o teu marido ainda não serve a Deus, o que adianta? Isso são setas lançadas do inimigo para nos desanimar. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Cristo, ele fala: no mundo vocês terão aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós vemos que o que Deus tem preparado para mim, para você, vai além de todas essas coisas. Nós vemos que Deus tem preparado para mim, para você, uma eternidade. Que as coisas que tem neste mundo por aqui não dá para se comparar com o que Deus tem preparado para nós, para as nossas vidas. Mas a função do inimigo das nossas almas é nos destruir. A missão do inimigo das nossas almas é que eu e você não venha ter o desejo de estar na presença de Deus. O inimigo das nossas almas, a missão dele é colocar o ódio no seu coração, para que venha haver em você amargura, para que venha haver em você algo que venha te distanciar da presença de Deus, da casa de Deus. Ele trabalha dia e noite querendo nos desanimar. Ele trabalha dia e noite querendo colocar algo na nossa mente, que nós venhamos nos frustrar, que nós venhamos pensar da seguinte maneira: não valia a pena ser crente, não valia a pena servir a Deus. Mas no versículo de número 13 de Mateus 25, nós vemos que Jesus, ele está falando conosco, dizendo: vigiai, porque não sabeis nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E olhando este versículo, nós sabemos que ele irá voltar para buscar um povo zeloso, um povo de boas obras, um povo temente a Deus, um povo preocupado em servir a Ele, um povo com o seu coração quebrantado, um povo com o seu coração quebrantado, rasgado diante dele. Mas muitas vezes o inimigo quer nos lançar empecilhos para que nós não possamos ter esta alegria. E eu e você precisamos vigiar, para que isso não venha entrar no meu coração, para que isso não venha entrar na minha casa. Mas existe a maneira de eu vedar todas essas brechas. É quando vem esses pensamentos, essas setas lançadas sobre a minha mente. É eu me prostrar diante do Senhor e dizer: Senhor, tenha misericórdia da minha alma, tenha misericórdia da minha vida. Eu repreendo esses pensamentos agora no seu nome, Jesus, porque o seu sangue foi derramado na cruz do Calvário, para que eu pudesse ter a certeza da minha salvação. Quando eu falo em prostrar diante de Deus, isso eu estou falando em ter comunhão com Ele. Eu começo a fechar as brechas, para que a seta que Satanás lançar não venha me acertar. Ou seja, quando eu começo a me colocar diante de Deus, eu começo a ser blindado, eu começo a ser diferente. Mesmo por alguns minutos eu tive o ódio do irmão,
Mas quando eu me prostro diante de Deus, Ele coloca no meu coração a alegria, Ele coloca no meu coração o desejo de perdoar, o desejo de ter comunhão com os irmãos, o desejo de viver alegre juntamente com a igreja de Cristo, porque nós sabemos, irmãos, que nós iremos para um lugar onde todos nós estaremos reunidos junto, cantando num lindo coral. E hoje, Satanás, ele tenta se infiltrar no meio do povo de Cristo, por algumas brechas deixadas. Ele se infiltra, se a nós não vigiarmos, quando nós vemos, como diz o ditado aí fora, nós já estamos enrolados até o pescoço. Mas hoje, nesta noite, através da campanha que os irmãos estão fazendo, esta campanha vem para nos estruturarmos na presença de Deus. Essa campanha, ela vem para que nós ficamos alicerçados com uma construção bem feita, uma construção que ela está bem alicerçada. Nela não há rachadura, nela não há brecha, porque ela está alicerçada. Meu amigo, minha irmã, meu irmão que me ouve nesta noite, quem sabe no seu coração ninguém sabe, é só você e Deus. Quem sabe você tem pensado assim: olha, isso aí para mim não serve mais, não dá mais para continuar nesta maneira. Eu quero dizer nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, muda o seu pensamento, muda a maneira de pensar, porque o que Deus tem preparado para você é muito mais do que estão te oferecendo por aí, é muito mais do que estão dizendo para você. Satanás, ele tem as suas estratégias. Hoje você está aqui na casa de Deus, louvando a Deus, adorando a Ele, exaltando o nome dEle. Então, olham lá de fora para você e querem ter você junto deles. Mas quero te dizer uma coisa: quando você vai junto deles, você não tem nenhum valor. Simplesmente só está querendo te tirar você do braço do Pai. Só está querendo tirar você da presença de Deus. Só está lançando seta para desanimar você. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele já te conhecia. Quando você estava lá no ventre da sua mãe, o Senhor te conhecia. Ele já sabia o teu nome. E não é por acaso que você está servindo a Ele. Não é por acaso que você está aqui nesta noite. É porque Deus tem uma promessa na sua vida. É porque Deus, Ele tem uma promessa lá na sua casa. É porque Deus, Ele tem uma promessa na sua família. É porque Deus, Ele tem uma promessa e vai se cumprir na sua casa. Eu libero essa palavra para você nesta noite, que Deus irá cumprir aquilo que o teu coração almeja na tua casa. Aquilo tanto que você espera. Não desanima. Deus irá cumprir na sua vida. Assim como Deus um dia cumpriu na vida da minha mãe. Minha mãe aceitou Jesus. E nós somos em 5 filhos. E minha mãe aceitou Jesus e começou a fé. E o desejo da minha mãe era ver todos os filhos na igreja. Os pais da minha mãe eram espírita. O desejo da vida dela era que os seus pais partissem para a eternidade, servindo a Cristo, servindo a Deus. E minha mãe foi orando, orando. E meus avós no espiritismo. Mas um certo dia, Jesus buscou os dois lá, trouxe para a sua casa
colocou ele para servir a Deus. Partiu para a eternidade, servindo a Cristo. Eu não sei o porquê eu estou contando esse testemunho aqui nesta noite. E foi se passando o tempo, meu pai aceitou Jesus. E foi se passando o tempo, eu fui para a igreja. Outra irmã minha foi para a igreja. Passou-se o tempo. A terceira irmã minha aceita Jesus. Foi se passando o tempo. Acredito eu, salvo engano, há 2 anos atrás, a única irmã minha que não servia a Deus aceitou Jesus. Aceitou Jesus. Mas para que isto acontecesse na vida da minha mãe, ela não desanimou. Ela persistiu. Eu acordava ainda quando era solteiro. Acordava às vezes de madrugada. Eu escutava minha mãe no quarto dela dizendo: Jesus, salva as minhas filhas. Continua, irmão. Continua, irmão. Buscando a Ele. Continue, vale a pena pagar o preço na presença de Deus. Continue, vale a pena levantar de madrugada e dobrar o seu joelho e dizer: Jesus, salva o meu esposo, salva a minha filha, salva o meu filho, porque o desejo do seu coração o Senhor irá cumprir. O desejo do seu coração o Senhor irá cumprir. Mas nós precisamos continuar a nossa batalha. Nós precisamos continuar servindo a Deus e preparando para a vinda de Cristo. Preparado, aguardando o arrebatamento da igreja. Porque quando nós olhamos aí para fora, irmãos, nada mais resta para que venha se cumprir o arrebatamento da igreja. A Bíblia, ela nos fala que nos dias de Noé, no versículo 24 e 36 de Mateus, vai dizer que nos dias de Noé, os homens casavam-se, davam-se em casamento, festavam-se. Eles não estavam preocupados com a sua vida espiritual. Eles estavam preocupados em saciar a sua carne. É o que nós vemos nos dias em que estamos vivendo. Hoje o homem, ele não está preocupado em saciar a sua vida espiritual. Nós estamos vivendo nos dias em que o homem não está preocupado aonde ele irá passar a eternidade. Nós estamos vivendo nos dias que o homem, ele não está preocupado em fazer a vontade de Deus. Ele está preocupado em fazer a vontade da carne. Mas a Bíblia diz para nós ficarmos vigiar e ficarmos preparados que o Filho do Homem há de vir. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que isso não está longe de acontecer. Nós vemos que quando o discípulo, ele chega com Jesus e pergunta para Jesus qual os sinais seria esse que estava próximo à sua vida. Quando nós olhamos para o texto e comparamos os dias em que estamos vivendo, nós já começamos a avistar os sinais que Jesus falou. Nós já começamos a ver esses sinais acontecendo. A Bíblia fala que os homens, eles se tornariam amantes de si mesmo. A Bíblia diz que a iniquidade se multiplicaria. Jesus vai falar que o amor de muito esfriaria. E nós vemos nos dias em que nós estamos vivendo, um não se preocupa com o outro, ele se preocupa em se satisfazer o seu desejo. Se na minha casa está tudo bem, maravilha. Se na minha casa os meus filhos estão comendo, está bom. Se
Se na minha casa o meu filho está estudando, está ótimo, mas eu não me preocupo como está a casa do meu irmão. Se o meu irmão tem algo na mesa para comer hoje, se os filhos dos meus irmãos estão estudando, se os filhos dos meus irmãos estão comendo, o amor esfriando, nós vemos que a volta de Jesus está próxima. Nós vemos que a volta de Jesus está próxima. E nós precisamos se aproximar mais dele. Precisamos estar atentos para que nós possamos estar preparados para aquele grande dia. Eu gosto muito de falar de arrebatamento. Quando eu falo de arrebatamento, eu sinto uma alegria na minha alma. Quando eu falo de arrebatamento, eu sinto uma alegria no meu coração. Porque a Bíblia diz que é um lugar preparado para nós que não desceu ao coração do homem. É coisa muito extraordinária. A Bíblia diz que lá é um lugar onde não há pranto, onde não há tristeza, onde não haverá morte. E eu quero fazer parte. A Bíblia diz que lá tem um coral. E eu quero fazer parte, irmãos. Eu quero fazer parte. Nesta noite eu não vim aqui simplesmente para jogar conversa fora, não. Eu vim aqui simplesmente para, junto eu e você, juntarmos a nossa fé e juntos aguardarmos a volta de Cristo e almejarmos esta vinda que é preparada para nós. Eu vim nesta noite aqui para compartilhar esta palavra com os irmãos que o Espírito Santo coloca no meu coração como um combustível para nos dar mais um pouco de potência para corrermos um pouco mais ao encontro de Cristo. Que as coisas aí fora não venha tirar a sua alegria, a paz do seu coração, porque o que tem preparado para nós, irmãos, não há dinheiro que possa comprar. O que tem preparado para mim e para você, não tem dinheiro que possa comprar. Por isso que é maravilhoso servir a Deus. Por isso que é maravilhoso ser crente. Por isso que é maravilhoso andar nos caminhos do Senhor. Eu quero aqui finalizar a minha palavra dizendo: vigiai, pois que não sabeis o dia, nem a hora, em que o Filho do Homem, ele há de vir. Eu quero convidar você a colocar em pé neste momento. Vigiai, porque não sabemos o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. Às vezes saímos daqui 5 minutos, já não estamos aqui mais. Jesus pode nos chamar antes do arrebatamento. Isso nós precisamos estar preparados com a nossa vida na presença de Deus. E eu quero orar juntamente com você nesta noite. Eu não sei o problema que você está passando, ou a sua necessidade. Uma coisa eu sei: o Deus que você serve, Ele é o único que pode resolver o seu problema. Veja o pastor da igreja, ele não vai conseguir resolver o seu problema, porque ele é um ser humano que nem eu. Às vezes obreiros não vão conseguir, as irmãs do círculo de oração às vezes não conseguem. Mas o Deus que você serve, Ele te conhece por dentro e por fora. Ele que te formou. Ele conhece aí o que está no seu coração. Ele sabe o que você tem passado. Quem sabe o desânimo, a vontade de parar. Quem sabe tem dia que você tem chorado sozinho, dizendo: Deus, está tão difícil. Está tão difícil que parece que eu não vou suportar. Você vai suportar,
Porque o Deus que te fez, Ele está te renovando as suas forças nesta noite. Ele está renovando as suas forças nesta noite. Posso orar, pastor? Quero orar com você. Coloque a mão sobre o seu coração neste momento. Senhor, eu tenho ministrado a sua palavra, Jesus. Pregado aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Senhor, eu não sei a necessidade dos meus irmãos aqui nesta noite. Mas o Senhor conhece a vida de cada um. Senhor, aquele quem sabe está sofrendo, Senhor, com a sua vida, quem sabe desanimado. Senhor, está às vezes dizendo, Deus, não tem mais saída para mim. Eu acredito, Senhor, e nesta noite eu tenho certeza que o Senhor está renovando as vossas forças. Que o seu Espírito Santo está trabalhando nesse coração agora. Senhor, que o Senhor está devolvendo a alegria, Senhor. Aquele que já não está tendo mais alegria. Senhor, eu acredito que o Senhor está restaurando vidas nesta noite. Senhor, eu acredito que o Senhor está devolvendo o desejo, Senhor, no coração daqueles que pensou, Deus, eu não quero nem mais louvar o seu nome. Não quero falar mais da sua palavra. Mas eu acredito que nesta noite, Senhor, está entrando no coração dessa pessoa o desejo de continuar a fazendo a sua obra. De continuar ajudando o seu pastor a pregoar o seu evangelho. A ganhar almas nessa cidade para o teu reino. Senhor, nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem um grande projeto para a vida desta cidade. Nós sabemos que o Satanás, ele fica furioso, ó Deus. Ele fica, Senhor, querendo atrapalhar o agir do seu trabalhar. Mas nesta noite nós repreendemos, Senhor, toda seta lançada contra o seu povo neste lugar. Jesus, continua abençoando, Senhor, o teu servo a quem o Senhor tem colocado neste lugar, como homem de Deus para fazer a sua obra. Senhor, continue usando ele poderosamente, derramando a sua graça sobre a vida dele, dando coragem, Senhor, para fazer a sua obra, dando ânimo para o teu filho prosseguir avante, Senhor, dando, Senhor, sabedoria a ele, Senhor, porque nós sabemos, Deus, que foi o Senhor que colocou ele neste lugar, para fazer a sua obra, para propagar o seu evangelho. Jesus querido, nós cremos na sua palavra, cremos no seu nome. Neste momento eu agradeço, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bom é estarmos na casa de Deus. Chove lá fora, chove aqui dentro. Estamos satisfeitos. A voz do Senhor ecoou aos nossos corações. Irmãos, já vamos estar dando encerramento, mas antes nós precisamos reforçar os avisos, né? A irmã Railda, nossa secretária, ou seja, secretária da igreja, da congregação, ela está atualizando os cadastros dos irmãos, os irmãos que não pegaram aquele cartão de membro em PVC, né? Quer atualizar a sua foto, procure ela, né? Ela está fazendo esse trabalho, que Deus possa estar abençoando a nossa irmã. Sábado, nós teremos aqui um grandioso culto com jovens. Vai estar pregando aqui o jovem Heber Natan, filho do pastor Wagner Conceição, que nós temos nosso respeito, né? E a irmã Cássia. Então vai estar aqui o Heber Natan, também estará os jovens ali de Quinta do Sol. E vai ser uma bênção. Eu peço que os irmãos se esforcem para estar junto com os jovens. Junto com os jovens. No domingo, às 9 horas da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Chega às 8h30, traga um bolo, traga ali um café, uma bolacha, um pão com alguma coisa. Vamos tirar um tempo de comunhão, oração,
e aprender a palavra de Deus. No domingo à noite, nós teremos aqui o culto de celebração. Culto de celebração, pastor José Pereira Rufo vai estar pregando a poderosa palavra de Deus. Os irmãos venham e juntos celebraremos, se alegraremos no Senhor. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria. Vamos estar em pé. Eu agradeço o presbítero irmão Elton, né? Irmão, pela cooperação, pertinho, né? Vamos pegar sempre você ali, né? Sempre estar trocando cooperação aí, é importante para a casa do Senhor. Amém? Eterno bom Deus, nós te louvamos, Senhor, por essa rica oportunidade, pela chuva que o Senhor mandou, pela vida de cada irmão, cada irmã, que se esforçaram para estar aqui na tua casa, pela palavra que nós ouvimos, vinda do céu. Muito obrigado, ó Deus, pela vida do presbítero irmão Elton, o irmão que o acompanha. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito a nós. Meu Pai, cuida de cada irmão no retorno para suas casas, livra de todo mal, dê uma noite de descanso, cheia da tua presença, é o nosso pedido em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo